Olá, está começando agora o primeiro episódio do podcast Jornalismo em Perspectiva, um podcast focado em explorar diferentes teorias e abordagens para entender melhor o jornalismo e seu papel na sociedade. Meu nome é Leonardo Sieben e eu estou aqui com as minhas duas colegas Daniela e Larissa para apresentar junto comigo o primeiro episódio. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Lari. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem? Legal. Elas vão estar comigo aqui mediando esse primeiro episódio da estreia do nosso podcast. E para começar com o pé direito, é claro, vamos falar sobre uma das teorias mais importantes do século XX, a teoria da Escola de Frankfurt, que completou 100 anos em 2024 desde a sua criação. E para essa conversa, trouxemos o nosso primeiro convidado, Jonas Facin. Tudo bem, Jonas? Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo contigo, Jonas? Tudo bem. Eu queria só agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui e colaborar um pouquinho com vocês também. A gente que agradece. Bom, não poderia ter entrevistado melhor para falar sobre essa teoria do que o Jonas, porque além de ser formado em filosofia, né, Jonas, e ser professor, acho que já não está mais atuando na área, você também cursa jornalismo. Exato, mas eu estou atuando ainda na área. Tá? Então melhor ainda, porque ele vai falar com mais propriedade ainda sobre o assunto. Exatamente. Então, antes da gente ir para a teoria, Jonas, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua carreira, como você se tornou professor e do porquê que você escolheu estudar jornalismo e se tem alguma relação com as duas profissões. Conte um pouquinho para a gente, por favor. Então, eu me formei cedo. Quando a gente entra cedo na graduação, a gente não tem muita noção do que a gente quer, né? Então eu acabei me formando em filosofia, fui para a sala de aula e acabei me encantando, a gente vai tomando gosto pela educação. Eu fiz mestrado em Santa Catarina, na Universidade Federal, e voltei para fazer o doutorado aqui na UFPR. Eu fui aprovado no doutorado na UFPR e veio a pandemia. E aí, na pandemia, tudo parou, né? E eu também comecei a entrar numa espécie de crise existencial, crise de atividade laboral. E, na verdade, eu vou usar um termo que a gente usa na filosofia, que é algo que é inexplicável, assim, um instante, e eu não sei porquê, não me pergunte racionalmente, mas me veio a pergunta, por que não jornalismo, né? Eu sempre usei reportagens jornalísticas nas minhas aulas, sejam elas escritas ou audiovisuais, e eu sempre gostei, valorizei isso, e eu me perguntei, por que eu não poderia estar fazendo essas reportagens? Então, no meio da pandemia, naquele caos todo, confinado, eu imaginei que eu poderia iniciar. E eu tomei uma decisão que para mim foi difícil, mas importante, que foi parar o doutorado. Na verdade, parar significa desistir. E iniciar esse projeto. E eu não me arrependo, né? Então, a minha ideia de escolher o jornalismo, acumular aquilo que eu já tenho, né, e aprender uma nova técnica, uma nova profissão e, quiçá, também poder atuar na área, né? Sim. Aproveita a pergunta também, por que você escolheu filosofia? Não sei. Na verdade, eu sempre gostei de ler. Sempre gostei de refletir sobre a existência, sobre o mundo. E quando eu escolhi filosofia, eu não imaginava que eu seria professor de filosofia. Então, a minha escolha, ela foi muito mais pessoal do que necessariamente a vontade de atuar como professor. Então, é uma escolha que acho que se encaixava comigo, né? Com o meu perfil e com aquilo que eu lia, que eu sempre gostei. Então, também não tem uma resposta também tão racional e objetiva. Eu acho que a gente escolhe, depois é jogado no mundo e aí, enfim, né? A gente vai trilhando o caminho. Sim, a gente vai se descobrindo, né, na nossa carreira também. E para iniciar o nosso tema de hoje sobre a Escola de Frankfurt, eu queria contar para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho, né, dar uma introdução para ela, ao público que nos assiste. A Escola de Frankfurt foi fundada na Alemanha por um grupo de filósofos e sociólogos ligados a teorias marxistas, do sociólogo Marx. E depois, dos principais pensadores que formaram essa Escola de Frankfurt eram Theodor Adorno e o Max Horkheimer. E a primeira pergunta
pergunta que eu te faço, Jonas, é: qual é o contexto histórico que deu origem à Escola de Frankfurt e como ela influenciou o pensamento desses dois teóricos? O contexto histórico é de uma Alemanha que está vivendo ali uma série de questões. A Alemanha, ela se unificou, ela se tornou um país, de fato, só no final do século XIX. Então, a gente está falando de uma nação do início do século XX. Então, assim, tem várias teorias acerca do Estado, acerca do que é uma nação e etc. E aí, para piorar a situação da Alemanha, a gente tem a ascensão do Hitler, né? Sim. E é nesse contexto todo de compreender, de entender o mundo, esse mundo alemão, recentemente unificado, e também entender o capitalismo, ok? Que é avassalador já nesse momento, que a Escola de Frankfurt, ela é criada. Por isso que a gente chama de teoria crítica, né? É uma forma de vários pensadores, não só da área da filosofia, mas como, por exemplo, também da sociologia, da história, da psicologia, mesmo da matemática. A ideia desses pensadores era criar uma teoria geral sobre a sociedade, né? Olhando cada um por um ponto específico. E aí a Escola de Frankfurt, ela ganha uma guinada à medida em que o Adorno e o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles precisam sair da Alemanha por conta do nazismo e eles vão morar nos Estados Unidos e eles começam a perceber que esse capitalismo que eles estavam estudando na Alemanha, nos Estados Unidos, eles percebem que é um tipo de capitalismo diferente. A gente poderia resumir o seguinte, que a gente vem de uma teoria dos estudos do Marx que vai convocar os trabalhadores para lutar contra o sistema capitalista, né? Trabalhadores univos, a revolução do proletariado contra a burguesia. Então é uma leitura muito forte, a despeito de se gostar ou não, de se aproximar ou não das teses do Marx, é uma leitura muito forte e muito presente na Alemanha. E então não poderia deixar de ser, esses pensadores se aproximam dessas teorias. No entanto, o capitalismo do século XIX, que é o capitalismo do século do Marx, o Adorno e o Horkheimer percebem que não é o mesmo capitalismo. É um capitalismo diferente. E eles só, de fato, conseguem perceber isso quando eles migram para os Estados Unidos, que não está em guerra diretamente, e que nesse momento vai se tornar a grande nação, porque afinal de contas a Europa em guerra, os Estados Unidos vão emprestar muito dinheiro para os europeus, etc., para a reconstrução, então vai virar o país capitalista de fato. Então, resumidamente, de um capitalismo opressor, como queria Marx, o Adorno e o Horkheimer percebem que nós vivemos, no fundo, hoje um capitalismo encantador. Ou seja, as pessoas, elas não lutam contra o capitalismo. Elas são levadas pelo sistema capitalista a acreditar que elas podem subir na vida, que elas vão vencer, que o capitalismo é algo definitivamente muito bom. Isso só para comparar Marx, que projeta um capitalismo opressor, versus hoje um capitalismo que encanta as pessoas. Essa é a grande dificuldade que o Adorno e o Horkheimer têm de continuar sustentando a solução que o Marx oferece pro capitalismo. Ninguém quer destruir o capitalismo, Sim. porque afinal de contas ele encanta, ele não é mais visto como um capitalismo opressor. E dentro dessa teoria, Jonas, que você comentou da teoria crítica, dentro do jornalismo, teria uma outra teoria que encaixa com a teoria crítica? Na verdade, a teoria crítica, ela é um pouco anterior à teoria funcionalista, né? Quer dizer, a teoria que surge nos Estados Unidos. E a teoria crítica é uma crítica, inclusive, à teoria funcionalista, porque a teoria funcionalista, que é norte-americana, ela não critica essa maneira de ser da massa, da sociedade massificada, né? Então, a gente vive um fenômeno no século XIX, que é o fenômeno das sociedades de massas. Que fenômeno é esse? E ele surge a partir do século XIX. Quer dizer, as pessoas, elas perdem a sua individualidade, elas perdem a sua capacidade de sujeitos. Então, basicamente, eu costumo comparar quando nós estamos num estádio de futebol.
Quer dizer, quando você está no estádio de futebol torcendo, você não é mais o Jonas, você não é mais a Dani, ou o que seja, você é um com a massa. Sim. Então não importa a pessoa que está do seu lado, né? Não importa se ela votou em X ou Y, se o time faz o gol, vocês se abraçam, vocês cantam o mesmo hino, vocês estão embalados por uma mesma ideia, né? Ou, para ser mais forte, uma mesma ideologia. Isso é um fenômeno das sociedades massificadas, ou seja, nós perdemos a nossa capacidade de crítica e nós somos levados pela massa, pela maioria, a agir de forma única, ok? Isso vai nos levar à ideia de consumo e tal. Então, a teoria do funcionalista anterior, norte-americana, não critica a sociedade massificada. A teoria crítica critica, ou seja, é uma forma de crítica a essa sociedade em que nós perdemos a nossa individualidade. Certo. E, de certa maneira, perder essa individualidade não seria totalmente ruim, né? Na verdade, para a teoria crítica, essa perda da individualidade é muito ruim, né? Então, a ideia do Adorno Horkheimer é observar que nós vivemos numa sociedade massificada e a massificação gera a perda da individualidade. Portanto, é muito mais facilmente, nós vivendo numa sociedade de massa, nós somos muito mais facilmente convencidos de algo, porque nós vivemos numa sociedade em que os meus desejos, as minhas vontades, tá, o meu individual, a minha subjetividade, ela já não vale mais, ela já não conta mais. Quer dizer, eu não sou mais o Jonas que tem desejos, vontades, eu sou um com a massa. Então, para a teoria crítica, a perda da individualidade, ela é um grande problema, de fato. Sim. Você comentou que quando você dava aula, você passava notícias para as suas turmas. Como é que era isso? Na verdade, até hoje, né? Aulas expositivas de 40 minutos precisam também ter uma didática, né? Não adianta só o professor ficar falando, etc. Mas também não só por isso. Eu vejo nas reportagens jornalísticas, hoje eu prefiro passar mais, até por uma questão de geração, né? Uma questão geracional dos alunos, mas eu prefiro passar mais audiovisual. Mas isso também não impede que em trabalhos corriqueiros para ter nota, por exemplo, eu costumo passar textos jornalísticos, reportagens jornalísticas, fazer perguntas, obviamente, dentro do tema, né? Sejam eles temas sociais, filosóficos, mas, por exemplo, semana passada eu estava com alguns alunos falando sobre crise climática, questões climáticas. Quer dizer, nada melhor do que você passar uma reportagem especial, por exemplo, do Fantástico, são ótimas, a Sônia Bride, o Paulo Luzero, tá? São referências nessa produção, são reportagens muito bem elaboradas, são reportagens que não são especiais, portanto, está falando de 12 a 15 minutos, não são cansativas, são reportagens, por exemplo, que prendem muito a atenção e são muito informativas. Então, é uma maneira que eu utilizo de refletir com os meus alunos informações sobre temas que são muito relevantes, que eles precisam saber, mas que não são apenas expositivos. São temas que são visuais, então o professor que colheu a chuva e aí mostrou que o Rio Grande do Sul, lá em 2019, ia começar a viver um tempo muito difícil de chuvas torrenciais. 2019, eu falo com eles, a gente está em 2024, Sim. aconteceu isso, né? Então a reportagem mostrou isso. Confirmar também, por exemplo, eu nunca pensei que eu ia viver para ter de fazer isso, mas sempre reafirmar o valor da ciência, né? Então, a gente estava falando de desinformações, né? Os adolescentes, eles são facilmente também levados à desinformação. E a ciência ela é fundamental. Então, uma reportagem que tem dados, que tem cientista falando, né, que tem uma didática, ela ajuda muito o trabalho do professor, nesse caso especificamente, né? Então, utilizar dessas ferramentas
é uma forma de, agora, também de valorizar o jornalismo, valorizar a ciência, né? E também levar a informação de uma maneira diferente para o aluno. E funciona bastante, né? Porque quando você retoma na aula seguinte, você diz, olha, a gente passou aquela reportagem, vocês estão lembrando? Ah, sim, eu lembro, aconteceu aquilo, isso foi um elemento. Legal. Quer dizer, então, isso fica na cabeça do aluno muito mais do que olhar no quadro ou escutar o professor. É uma junção de tudo isso para que o aprendizado ele realmente aconteça. Então, assim, desde muito tempo antes de pensar em ser jornalista, eu sempre recorri a esse instrumento para facilitar o meu trabalho e para que eles também pudessem captar de uma maneira bem mais eficaz. Você falou do Hitler de manipular, né, entre aspas, para ver o que as pessoas assistem. Não foi só ele, né? Mussolini, na época da Segunda Guerra, Mussolini na Itália, o Stalin na União Soviética também faziam a mesma coisa. Sem dúvida. Isso é um ponto interessante também, que quem vai tocar nesse ponto é a Hannah Arendt, né? Que é uma filósofa da esteira da Escola de Frankfurt. A gente diz que ela estaria na esteira ali da segunda geração da Escola de Frankfurt. Embora ela tenha se distanciado também, né? E a Hannah Arendt, ela foge do nazismo, ela vai parar também nos Estados Unidos, e a primeira grande obra filosófica da Hannah Arendt é Origens do Totalitarismo. Sim. É um momento em que a Arendt, ela vai tentar entender que fenômeno é esse, que é uma grande novidade, que é o fenômeno do totalitarismo. Para Hannah Arendt, uma filósofa da política, o totalitarismo, regimes totalitários, e aí ela não vai poupar sequer o stalinismo, né? A gente sabe que pensadores que são próximos das leituras do Marx não são muito afeitos às leituras da Hannah Arendt, porque ela não poupa o stalinismo como regimes totalitários, como um regime totalitário. Mas é um fenômeno novo, e a Hannah Arendt vai se perguntar o seguinte, mas que fenômeno é esse que é novo, eu precisei fugir. O que ele tem de novidade? Ela chama de terrível originalidade do mal. Sim. E a grande novidade para Hannah Arendt dos regimes totalitários é que eles nunca existiram antes. Nunca. Nunca. A gente pode até achar que regimes totalitários, dirá Arendt, eles são regimes tirânicos. Não são. Qual é a diferença de uma tirania para um regime totalitário? Numa tirania, um tirano, ele manda e todo mundo obedece. Numa tirania, um tirano, ele não precisa ser legitimado por ninguém, né? O que a Hannah Arendt percebe é que essa terrível originalidade, que são os regimes totalitários, é que nos regimes totalitários, o líder totalitário, ele só está ali porque ele foi legitimado. As pessoas aceitam o que o líder totalitário fala. Elas legitimam o líder totalitário. A gente tem um exemplo, eu sempre procuro ser o mais imparcial possível, mas a gente tem um exemplo recente de como a Hannah Arendt mostra que o totalitarismo ele ainda continua a existir, ainda que depois de muito tempo ter terminado. Sim. Porque o totalitarismo ele existe porque os líderes são legitimados. Em 2018, na então campanha, né, a presidencial, o então candidato que acabou sendo eleito, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele em vários momentos ele flerta com o modus operandi do totalitarismo. Com isso eu não estou dizendo que ele é um líder totalitário, mas ele carrega consigo modos de ser. Um exemplo é quando ele, se eu não me engano, no Ceará, ele pega o pedestal do microfone e ele convoca as pessoas a matar a petralhada. Sim. A gente sabe que petralhada é o conceito utilizado para quem é adepto do PT. E aí aqui não tem julgamento de valor se é do PL ou do PT, enfim, tanto claro. faz. Mas o que chama a atenção é que quando ele sugere como uma metralhadora, vamos matar a petralhada, as pessoas que estão escutando, elas ovacionadas levantam a mão e gritam, sim, é isso. Isso é um fenômeno de massa, Sim. né? Em que o líder, nesse caso, o então ex-presidente, ele é legitimado
por essas ações. Quer dizer, a grande novidade de um regime totalitário é que o líder totalitário só é líder porque as suas ações são aceitas pelas pessoas. Isso é típico de uma sociedade massificada. Por isso que a massificação tira a individualidade e faz com que as pessoas pensem todas iguais, o que é muito bom para esse contexto de massificação. Então, só para trazer essa noção arendtiana dos regimes totalitários, né? Eu fiquei curioso, porque você está falando da tirania e do totalitário. A gente tem um exemplo na Coreia do Norte, com o ditador lá. Esqueci o nome dele agora. Que é o Kim Jong-un. Kim Jong-un. O regime na Coreia do Norte seria mais tirano ou totalitário? É tirânico, né? É tirânico, porque eu vejo ali um movimento de repressão muito forte para aqueles que eventualmente não aceitam o governo, né? Então, se a gente for pensar tal como a Hannah Arendt pensa, a gente tem ali um regime tirânico, né? Não necessariamente um regime totalitário. O que mais chama a atenção, e a Hannah Arendt já conseguia também perceber isso, é como regimes totalitários, como formas de ser dos regimes totalitários sobrevivem numa democracia, por exemplo, né? Então, regimes totalitários, a forma de ser desses regimes, o fascismo, o nazismo, eles conseguem sobreviver na democracia, o que é um grande problema, né? Então, vejam que a gente consegue conviver com esses fenômenos, ainda que nós estejamos dentro de uma democracia. Isso é um grande problema, né? Mas, só para pensar, para voltar em Adorno, Horkheimer, o Adorno, Horkheimer, quando eles propõem essa noção de indústria cultural, eles vão pensar também isso no campo não só da comunicação, mas também da arte, né? Então, tudo se torna uma sociedade de massas, né? O que nós consumimos enquanto arte, enquanto comunicação, né? E aí é o que o nosso campo nos interessa muito. Tudo isso tem a ver com uma forma de convencer alguém, convencer o ouvinte, nesse caso, de que aquela ideia é importante, né? Sim. Então, eu acho que é um grande desafio que nós temos como comunicadores, jornalistas, é como utilizar esses meios de comunicação de massa, mas não sucumbir aos efeitos da comunicação de massa. É um desafio, também não tem uma fórmula, né? E aí talvez venha as técnicas que a gente aprende de imparcialidade, né? Da ética jornalística, que são importantes, mas também não nos salvam de tudo, né? Porque a gente sabe que as linhas editoriais, elas têm os seus interesses. O Adorno e o Horkheimer são grandes críticos desses interesses, e escapar disso também é muito complicado. Sim, verdade. E trazendo um pouco mais para esse gancho jornalístico, Jonas, qual seria o impacto dessa teoria dentro do jornalismo na atualidade? Eu diria que o impacto ele é positivo também, porque a capacidade que a gente tem pelos meios de comunicação de massa, alguns chamam de meios de manipulação de massa. Eu não gosto desse conceito porque os meios, o Adorno e o Horkheimer não usam meios de manipulação, eles usam meios de comunicação de massa. Eles são capazes de alguma forma, democratizar a informação, democratizar o conteúdo. Então, hoje, a pessoa, ainda hoje, sobretudo hoje, né, com o celular, ela é capaz de escutar conteúdos de qualidade. Sim. Coisas que nós produzimos e que são materiais de qualidade. Então, assim, tem um efeito positivo. A gente também não pode tornar isso tão perverso quanto o Adorno e o Horkheimer, no seu tempo, de alguma maneira, tornaram. Agora, há ainda o efeito de como fazer com que as pessoas que escutam, as pessoas que veem, as pessoas que leem aquilo, elas estejam lendo aquilo ou acessando aquilo para que aquilo faça com que aquelas pessoas se tornem mais críticas e não simplesmente aceitem essas ideias. Sim. Porque esse é
a crítica que o Adorno e o Horkheimer eles fazem a esses meios de comunicação e a toda a estrutura do século XX, que é essa estrutura regida pelo sistema capitalista. Nós perdemos perdemos não, mas nós enfraquecemos, em nós foi enfraquecida a nossa capacidade de pensar, de crítica, né? Nós enfraquecemos em relação à capacidade de crítica. Quer dizer, essa sociedade em que a gente só aceita e não critica é o que o Adorno e o Horkheimer chamam de a morte. Eles são muito duros com relação a isso. A morte do iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é a confiança na razão. O iluminismo é a plena confiança na racionalidade humana, no progresso racional. O Adorno e o Horkheimer, por exemplo, dizem que perguntam, né, que racionalidade é essa que nos coloca numa condição tão degradante do ponto de vista humano, por exemplo, que eu e outras pessoas têm que fugir de regimes totalitários, né? Que nos coloca em guerra, que nos coloca em misérias e que também faz com que as pessoas percam essa sua individualidade. Então, o Adorno e o Horkheimer, eles são grandes críticos da vitória da racionalidade. Para eles, a racionalidade, ela perdeu. Tanto é que o conceito que eles usam é razão instrumental. A nossa razão é um mero instrumento servil do sistema capitalista, por exemplo. Sim. E aí eles propõem a racionalidade esclarecida, né? Então tem esse ponto. Como nós podemos, nas nossas produções, ao invés de convencer, por que não levar à reflexão, né? Por que os nossos conteúdos, ao invés de simplesmente fazer com que alguém concorde conosco, e aí a gente também tem às vezes, né, com talvez o ego, talvez a não aceitação, a gente tem um problema com o contraditório, né? Então, claro que contraditório não significa ofensa, naturalmente. Sim, claro. Mas, quer dizer, o contraditório é muito bom, porque quando a gente escreve algo, quando a gente diz algo, quando a gente profere algo, talvez principalmente no campo da opinião, né? Sim. O jornalista precisa aprender a conviver com isso, porque isso faz parte da possibilidade que ela mesma despertou no seu leitor, no seu ouvinte, no seu espectador, de um pensamento crítico. Então, a discordância também está nesse campo. Então, a gente tem que saber lidar com esses dois lados, né? Do mero convencimento, mas também de aguçar essa racionalidade crítica. Eu diria que a gente está nesses dois campos, assim. Sim, e isso que você falou me fez lembrar um exemplo que a professora Shirley, né, que a gente está fazendo o podcast para a matéria dela, ela falou sobre a teoria do espelho, que é uma mera... a teoria do espelho é a realidade, é a realidade que a gente vê. E você falando desse critério de contraditório, de apresentar várias opções, contradiz isso, e isso não é ruim, né? Em hipótese alguma, né? Então, e a gente aprende em aula que a teoria do espelho, no fundo, ela não consegue se sustentar. Sim. Porque, afinal de contas, a realidade... E aí, eu trago aqui um filósofo que eu admiro muito, pelo menos as suas ideias, né, que é o Nietzsche. E aí o Nietzsche é um filósofo que vai dizer que não existem fatos, existem interpretações dos fatos. Para a gente que é jornalista, isso talvez doa um pouquinho, né? Para a gente que está estudando jornalismo, caramba, não existem fatos. Mas é que os fatos, e aí vem outras teorias jornalísticas da comunicação para nos ajudar a pensar, é que os fatos, eles nunca são puros, eles nunca são um espelho, Sim. Eles são sempre uma interpretação. Então não existem fatos senão interpretações. E saber disso, eu acho que faz com que a gente tenha que lidar melhor também com o nosso ego, mas também com a necessidade que a gente tem de cada vez mais, antes de publicar algo, antes de lançar algo, de dizer, caramba, será que é isso mesmo? Será que eu apurei de fato tudo que eu deveria apurar? Porque tudo que eu observo e escrevo, falo, tal, vai ter
uma interpretação acerca daquilo, né? Então, isso nos torna mais prudentes. Nesse sentido, nos torna muito mais prudentes, né? Sim, e o que você falou é justamente isso. É exatamente o que a professora tinha explicado pra gente sobre as teorias. Ela falou também sobre a parte de contradizer, não contradizer, mas de pegar perspectivas diferentes quando ela deu uma aula relacionada a fake news, né? Sobre as notícias que a gente recebe no grupo de WhatsApp, que normalmente... E até como elas surgem, né? Sim, até como elas surgem, que pra gente pesquisar, pra gente apurar, pra gente ver se é aquilo mesmo, né? Porque muitas pessoas acabam caindo sem pesquisar se aquele fato é verdadeiro. Você vê, a gente começou falando de meios de comunicação que surgem efetivamente, né, de forma muito forte no século passado, e aí eles estão dentro desse contexto de uma sociedade massificada. Como a desinformação, ela é hoje, né, um elemento dessa sociedade acrítica, né? Quer dizer, não só quem produz, porque definitivamente isso é um crime, e quem produz sabe que é um crime, mas é a proporção que essa pessoa que produz isso quer alcançar. Então, as pessoas que recebem essas desinformações, como esses meios de comunicação de massa estão conseguindo atingir, infelizmente, os seus objetivos, né? Que é fazer com que essas informações cheguem até essas pessoas e aí são desinformações, isso que a gente chama de fake news. Eu não sei se isso é uma coisa que a gente pode discutir também, mas a expressão fake news, né? Não sei se eu também gosto muito dessa expressão. Talvez porque eu um dia tenha concordado com um comentário que se a notícia não é falsa, Sim. portanto, não tem como você juntar uma notícia numa falsidade. Mas, de todo modo, o termo está aí, ele existe. Mas eu procuro, então, pensar como uma desinformação. Quer dizer, como as desinformações, elas são devedoras dos meios de comunicação de massa. Quer dizer, o Adorno e o Horkheimer, eles são muito atuais em relação também a essa questão, porque não existe desinformação sem os meios de comunicação de massa. Sim. É impossível isso. E aí vem toda a discussão que nós hoje empreendemos no mundo de uma maneira geral e no Brasil de uma maneira particular, da regulação das redes sociais, de criar uma jurisprudência toda própria para pessoas que cometem esse tipo de crime, etc. Mas, quer dizer, tudo isso nos coloca de novo na nossa ideia, discussão inicial, que é meios de comunicação, né? Que deveriam servir efetivamente para o nosso bem, mas que infelizmente acabam sendo usados aí para intuitos desvirtuantes e, quiçá, criminosos, né? Sim, quando a gente estava tendo essa aula, eu sugeri até para a professora, perguntei para ela o que ela achava de... Prof, o que você acha da gente entrevistar essas pessoas que produzem as fake news para saber qual que é realmente o objetivo delas? Ela falou, para desinformar as pessoas, né, e tudo. Mas, tipo, será que não tem algo a mais, talvez, né? Então, dei até essa sugestão de entrevistar essas pessoas e ver o que elas realmente pensam sobre isso. Pois é, e tem um evento da Hannah Arendt, que é quando Arendt, ela foge do nazismo. O nazismo, ele termina, né, ele... pelo menos do ponto de vista histórico, não enquanto ideias, porque infelizmente ainda permanecem. Mas a Hannah Arendt, já morando nos Estados Unidos e já como professora, Hannah Arendt, ela era correspondente de um jornal, né, o New Yorker, que até hoje existe. Sim. E um evento muito específico acontece que o Adolf Eichmann, que era um oficial nazista, foi capturado. Inclusive aqui na Argentina, né? Próximo da gente aqui. Então o nazismo acabou, o Hitler se suicidou, o Goebbels se suicidou e vários nazistas foram presos, mas alguns oficiais fugiram. E o Eichmann conseguiu fugir. Depois de um tempo, ele foi encontrado pelo serviço secreto, etc e tal, e foi levado, curiosamente, não para a Alemanha, de onde ele era, mas ele foi levado para Israel, tá? E a Hannah Arendt vai cobrir, ela pede para cobrir o julgamento do Eichmann, e ela vai até Israel, etc. E ela tem na cabeça um elemento que
é comum a ela e a outras pessoas. Finalmente, este monstro será julgado. Sim. Quando a gente chama uma pessoa de monstro, nós estamos dizendo que ela perdeu a sua humanidade. Ou seja, quando você chama alguém de monstro, você está dizendo que ela não é mais humana. Se ela não é mais humana, ela é capaz de todas as coisas, porque ela é um monstro. Portanto, Eichmann só podia ser um monstro, assim como todos os nazistas só podem ser um monstro. E Hannah Arendt vai com esse intuito também de cobrir este monstro. À medida em que o Eichmann vai falando, porque ele vai depor, Hannah Arendt vai mudando de opinião. Uhum. Tanto é que tem uma obra da Hannah Arendt filosófica que ela publica primeiramente no jornal, na coluna, e depois se torna uma obra que é Eichmann em Jerusalém. E aí tem um subtítulo que é A Banalidade do Mal, ou A Banalização do Mal, enfim, depende da tradução. O Eichmann, ele se mostrou alguém completamente diferente de um monstro. E a Hannah Arendt vai falar, opa, este indivíduo não é um monstro. Ok? E o que isso significa? Que não foi um monstro quem fez tudo aquilo. Foi um ser humano. Sim. A pergunta da Hannah Arendt, então, é como pode um ser humano praticar tudo o que Eichmann, por exemplo, praticou? A grande conclusão da Hannah Arendt é que o Eichmann, ele não era um monstro porque, afinal de contas, ele praticou algo porque ele só cumpria ordens. Uhum. O próprio Eichmann diz, eu só cumpri ordens, eu fui um mero burocrata. E a pergunta da Hannah Arendt é o seguinte, mas por que ele então praticou tudo isso se ele não era um monstro? A resposta dela é o que ela chama de mal banal, por isso que o título da obra é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. O que é o mal banal? É um tipo de mal. Que tipo de mal é esse? A conclusão da Hannah Arendt. Quando nós, e é o que aconteceu com Eichmann, Uhum. quando nós renunciamos ao pensamento, nós somos capazes de cometer as maiores atrocidades. O que é pensamento para Hannah Arendt? Não é produzir balõezinhos ou pensar. Pensamento, por exemplo, imaginar alguma coisa. Pensamento para Hannah Arendt é a capacidade humana, e é só humana, que nós temos de separar, distinguir o certo do errado, o justo do injusto, o bem do mal. Quando quando Eichmann, nós renunciamos a essa capacidade, vocês conseguem perceber que a Sim. gente renuncia a nossa capacidade de perceber o que é bom e o que é mal. De modo que a gente é capaz de praticar coisas terríveis, mas não vê que aquilo é um mal. Ela vai ser muito criticada por isso, óbvio, né? Porque ela vai ser criticada por estar passando mão na cabeça do Eichmann, etc e tal. Ela vai dizer, eu nunca passei mão. Eu só estou tentando mostrar, e isso é muito duro, Uhum. eu só estou tentando mostrar que qualquer um de nós que está nessa sala ou que está nos ouvindo, se renuncia à capacidade de pensamento, pode cometer as maiores atrocidades, as maiores ações terríveis. Qualquer um de nós, é duro o que se fala, poderia ter sido um nazista. Sim. Porque, afinal de contas, quando eu renuncio à minha capacidade de pensar, eu estou suscetível a acreditar que aquilo é um grande bem, quando na verdade não é. Então, não é preciso ser um monstro para fazer aquilo. Qualquer ser humano faz aquilo. Por que eu falei disso? Porque eu tenho a impressão que a gente está nesse movimento de muitas pessoas, eles produzem essas notícias, essas desinformações, não porque são monstros, mas é porque a gente vive nesse fenômeno das sociedades massificadas, como dirá Hannah Arendt, Sim. também, e essa sociedade nos coloca na condição de indivíduos mais facilmente que renunciam à sua capacidade de pensamento. Então, é muito... não é que é fácil, mas nós estamos muito suscetíveis a cometermos atos ou ações ou defendermos ideologias tão terríveis, ok? Eu acabei de citar, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, eu também não acho correto quando há um campo que diz que todo mundo que segue o Jair Bolsonaro é nazista, é fascista. Isso é muito simplista. A gente precisa ver, por exemplo, o que acontece de um ponto de vista muito mais profundo. Filosoficamente, pegando o Hannah Arendt, a gente pode pensar, caramba, a gente está aqui diante de um fenômeno massificado de pessoas que não conseguem perceber que palavras tão ofensivas,
tão mortais ou mortíferas, elas não são corretas, tá? É errado. Sim. Portanto, dizer não, né? Eu não vou seguir isso. Mas por que eu sigo? Ora, talvez seja a banalidade do mal, né? Talvez seja uma explicação. Não sei se eu me alonguei. Não. Eu fiquei curiosa para saber, Jonas, você como professor de filosofia, com todo esse conhecimento, como que você aplica esses conhecimentos dentro da área do jornalismo? Uma boa pergunta. Eu costumo dizer, e eu tenho plena certeza, assim, que eu sou aluno aqui dentro e eu aprendo e preciso aprender tanto quanto qualquer outro aluno, né? Sim. Talvez, e é talvez mesmo, né? O que me diferencie de outros colegas é a formação e a maturidade. Enfim, e não sei se isso é uma vantagem também, né? Agora, sem dúvida alguma, eu consigo trazer, ou eu tento trazer para o jornalismo, para os temas que eu consigo escolher, ou até mesmo aqueles temas que, às vezes, os professores acabam Sim. nos colocando como obrigatoriedade, porque isso faz parte, né? Eu sempre procuro, quando possível, e sempre é possível, eu diria, trazer esse olhar mais reflexivo, mais crítico, que é próprio da filosofia. Mas esse olhar, eu sempre digo que não é preciso ser filósofo, tá? Existe o filósofo de formação, que no meu caso eu posso me enquadrar nisso, mas Sim. existe a atitude filosófica, Sim. que no fundo é nossa atitude, né? Sim. E uma coisa que me encanta muito no jornalismo, não existe jornalismo sem filosofia, porque não existe jornalismo sem espanto, sem incomodação, sem curiosidade. A filosofia, ela nasceu na Grécia como uma curiosidade, um espanto. A pergunta sobre o que é isso, por quê? Nós, jornalistas, nós somos por excelência filósofos, porque não existe nenhuma pauta que venha do nada. Você se incomoda com algo, tá? Por mais que você esteja dormindo ou tomando banho, quando ela vem do nada, ela não vem do nada. Sim. Alguma coisa te incomodou. Isso é filosofia. Quer dizer, então esse incômodo inicial que nos faz perguntar, isso é fantástico para mim. Então, eu tenho essa clareza e eu acho que todo mundo tem isso em si, talvez não tenha a clareza, mas isso em si, e a possibilidade também que a filosofia me permite de usar algum pensador, usar alguma reflexão que, por vezes, ali vai me ajudar a escrever, a falar, que seja, né? Então, não me causa vantagem alguma, mas eu fico feliz por poder usar da filosofia para enriquecer alguma coisa que eu possa estar fazendo, né? E você acredita que no Brasil, os jornalistas aqui, eles produzem, colocam na prática essa teoria? A teoria... A crítica, sim. Ah, tá. Eu vejo que tem jornalistas, eu vejo que tem veículos de comunicação que erram, que falham. Sim. Eu gosto muito de acompanhar críticas que se que são feitas da nossa área do jornalismo declaratório, quer dizer, aquele jornalismo que simplesmente declara, que não pensa criticamente, dá uma manchete, e aí aquela manchete é uma declaração sem reflexão. Quer dizer, isso é um problema para a nossa área, né? Eu acho que tem jornalistas que de fato fazem isso, mas eu também vejo que por apelos comerciais, por necessidade de manter ali uma audiência, a gente acaba também se submetendo a isso ao invés de levar à reflexão, né? O que me encanta no jornalismo é essa possibilidade de levar à reflexão. Talvez, não sei, eu tenho até consciência que não seja tão fácil para mim chegar ao mercado de trabalho depois que eu me formar, mas eu também não me imagino trabalhando em tudo no jornalismo, né? Porque eu acho que eu tenho essa vontade de fazer o jornalismo que pensa, que reflete, que critica, que leva à reflexão. Isso fecha um pouco mais o campo. Todo jornalismo deveria ser assim, mas
Então, isso me encanta, né? Usar da filosofia para isso também, isso me encanta. E não ser um Caetano Veloso no Leblon, né? Você falou dessa crítica do mais por quê. Eu queria saber, Lari, você já teve essa experiência de tipo, mas por quê? Um negócio que vem do Já. nada? Do nada, eu tenho a mania de ter surtos de madrugada. Então, eu começo, por que tem que fazer tal coisa? Por que tal coisa? Então, assim, de madrugada, vem os surtos e... Já pensei até o porquê, tipo, do céu ser azul. Sim. E aí eu fui pesquisar o porquê, mas, tipo... Geralmente, no meu caso também, algumas ideias, chamam de insights, curiosamente vêm de madrugada. Né? É o horário, né? É o horário, assim, tem pessoas que estão tomando banho e outras, sei lá, passeando com o cachorro. Mas é de madrugada. Eu já levantei algumas vezes para anotar algumas coisas, depois você volta a dormir, mas enfim, é normal, tem que anotar, que senão você esquece. Você já teve, Dani? Já. Eu tive, foi ano passado, com uma pauta que era uma questão que, como o Jonas disse, nada surge, né? As ideias não Sim. surgem do nada. E foi algo que não aconteceu comigo, mas que eu vi a sociedade como um todo e pensei, por que não falar sobre isso? E foi um assunto que eu até fiz uma matéria que foi da Kátia e escrevi um texto sobre. Que legal. Eu já tive esse pensamento, né? Mas porque quando eu tava passando por um lugar, no lugar onde eu trabalhava, eu passava numa rua e sempre tinha um monte de gente no mesmo horário na frente de um prédio ali. E era impressionante, no mesmo horário, quando eu passava lá, indo pro trabalho, tinha aquele pessoal lá, e eu ficava pensando, mas por quê? Por que será Eram que as eles estão mesmas aqui? pessoas? As mesmas pessoas. Por que eles estão aqui nesse horário? O que tá acontecendo? A gente vai pra esse olhar de tipo, o que tá acontecendo? É nós, jornalistas. O que será que tem aqui? Sem dúvida. E a gente costuma dizer, né? Eu penso assim, que a gente nunca pode perder aquela essência da criança, que é a pergunta, Sim. né? Infelizmente, quando a gente vai crescendo e aí nós vamos nos tornando mais racionalistas, a gente também vai se tornando mais desinteressado pelas coisas. E isso também é um problema, né? Sim. Porque você vai deixando passar coisas que às vezes mereceriam um olhar mais detido. No nosso caso, mereceriam uma investigação, uma pauta, algo que talvez cavando ali, cavocando, a gente encontre um tema, um problema, uma situação que não é tão visível. Então, não perder aquela essência da criança, né? Que pergunta e que é chata mesmo, né? Sim. E até o ponto que, às vezes, a mãe e o pai falam, para de perguntar um pouco. No fundo, não deve parar de perguntar, né? Você tem que continuar perguntando. Sim. Então, acho que encerramos o primeiro episódio do nosso Jornalismo em Perspectiva. Queria agradecer você, Jonas, por ser Obrigada, nosso Jonas. primeiro Obrigada. convidado nesse podcast. E agradecer de verdade pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Eu que agradeço também, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. E como colegas de curso, eu também fico muito feliz por ajudá-los. A gente que agradece. Muito obrigada. Que legal. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Lari, por estarem aqui junto comigo também. E assim encerramos o podcast Jornalismo em Perspectiva. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Tchau.